Programa Espírita Quarta Dimensão. Quando o assunto é neuroplasticidade, não há como deixar de mencionar os estudos pioneiros conduzidos por Michael Merzenich, professor emérito da Universidade da Califórnia, São Francisco, Estados Unidos. Desde os anos de 1960, quando ainda predominava entre os neurocientistas a ideia de que o cérebro seria um órgão estático, pré-moldado sobre estrita ordenação genética. Merzenich defende que é possível, ao longo de toda a vida, criar novos circuitos e conexões neuronais em respostas a estímulos e experiências, o que resultaria em mudanças funcionais. As teorias sobre a neuroplasticidade formulada por Merzenich e outros neurocientistas contemporâneos abriram perspectivas revolucionárias, tanto para as crianças com dificuldades de aprendizagem, como para pessoas com lesão cerebral decorrente de trauma ou de doença como o acidente vascular. Dessa forma, chegamos então à seguinte conclusão: podemos em muito modificar as estruturas do nosso corpo a partir da força de vontade, o qual é acionada por nós, almas imortais. Não desanime, use o atributo da inteligência para tornar-se mais feliz. E tem mais, somos um acúmulo de experiências milenares. O estudo da reencarnação promove esse conhecimento. Pense, repense, avalie tudo e mãos à obra. Afinal, somos herdeiros da imortalidade. O Quarta Dimensão já começou. Cosme Marinho, nascido em Buenos Aires, República Argentina, no dia 27 de setembro de 1847 e desencarnando no dia 18 de agosto de 1927, tendo sido um dos mais destacados propagadores espíritas daquela nação. Teve o apóstolo a oportunidade de assistir a algumas sessões espíritas, convertendo-se a essa doutrina. Daí por diante, revelou-se o verdadeiro paladino da terceira revelação. Em 1879, ingressou nos quadros da Sociedade Constância, tendo em 1881 tomado parte em sua direção. Em 1882, tornou-se diretor da revista Constância, pioneira dos periódicos espíritas na Argentina. Em 1883, foi eleito presidente dessa instituição, desenvolvendo ali vasto programa de atividade. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável de Rômulo Leite, trazendo sempre o seu conhecimento explicado de uma forma muito lúcida, que por sinal, Rômulo, foi solicitação de público. O Rômulo, cadê o Rômulo? Aí eu fui ver lá na minha listinha de pessoas sempre que já carteirinha no nosso programa. E rapaz, é verdade sim, o Rômulo já está deixando saudades. Tudo bem, meu amigo? Tá, muito bem. Eu quero inicialmente dar boa noite a todos os internautas, aos telespectadores, aqueles que sintonizam conosco, encarnados e desencarnados, porque é muita gratificação termos um espaço para trazer a doutrina espírita, essa doutrina consoladora e esclarecedora para todos nós que almejamos a felicidade e a harmonia. Inclusive, eu quero realmente agradecer a você, telespectador, que interage conosco. E os assuntos que nós trazemos aqui são pedidos de algumas pessoas que nos abordam. E o assunto que o Rômulo hoje vai nos brindar com mais conhecimento ainda
é a respeito da influência dos espíritos ditos maus na vida de algumas pessoas. E será que fazendo algumas coisas, o exorcismo em si tem resultados? Como o Espiritismo encara a ação desses espíritos nefastos na nossa vida? Mas antes, nós vamos à questão de O Livro dos Espíritos, que é a obra basilar dos nossos estudos aqui. Rômulo Leite, questão 477 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? E eis a resposta dos imortais: não. Os maus espíritos riem e se obstinam quando vê alguém tomar isso a sério. Rômulo, confesso que da primeira vez que eu li essa questão, eu achei que os espíritos não estavam dando valor à ação de alguns espíritos, mas não é bem assim. Depois, com o estudo, trocando conhecimentos, a coisa não é bem assim. Devemos sim levar a sério, tanto é que nessa questão ele vai desenvolvendo o assunto de uma forma muito mais lúcida. Mas nós queremos ouvir de você o que você tem a acrescentar sobre o exorcismo, essa ação desses espíritos. É para levar a sério, Rômulo, ou não é para levar a sério? Eu gostaria, inicialmente, para os internautas, para você, Douglas, que talvez tenha telespectador que tenha pela primeira vez entrado neste canal e precisa saber em que terreno ele está adentrando. A doutrina espírita é uma ciência prometida por Jesus. O homem está há milhões de anos caminhando pela Terra e ele sempre busca conhecer, se esclarecer, mas ele não consegue isso sozinho. É preciso que de vez em quando venha uma alavanca do progresso. E aí a providência divina trouxe em determinado tempo Moisés mostrando que existe um Deus único e que existiam algumas relações entre os homens que seriam necessárias para eles se conviverem bem. Passado milhares passados séculos, veio Jesus e mostrou um Deus de amor, mostrou que nós somos imortais, mostrou que existem outras moradas além do planeta Terra. Mas o homem, como sempre achando que é o dono da verdade, modifica essas verdades que vêm do céu. E aí Jesus, já lá no Evangelho de João, disse assim para aqueles e para nós ainda hoje: se tu me amas realmente, guardai meus mandamentos, ou seja, faça aquilo que eu ensinei. E eu, disse Jesus, rogarei ao Pai que mande um outro Consolador, porque ele já veio consolar mostrando que nós somos imortais, já veio consolar que nós não estamos perdidos nesse mundo de dores. Mas esse outro Consolador que Jesus prometeu, ele ficará eternamente conosco. Está lá no Evangelho de João. Ora, existe algum encarnado que pode ficar eternamente conosco? Não. O que pode ficar eternamente conosco é um ensinamento. Então o que vai ficar eternamente conosco foi uma doutrina que veio pelos Espíritos 18 séculos depois que Jesus voltou para o mundo espiritual. E aí os Espíritos trouxeram os ensinamentos que Jesus já tinha ensinado que nós íamos esquecer e outros que nós não tínhamos condições de desenvolver naquela época. E Allan Kardec apenas organizou. E entre essas perguntas está uma das coisas que precisamos entender, é a questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o Espírito? Porque a gente pensa que Espírito é só o outro. Não. Espírito é o princípio inteligente do universo. Então, nós, vocês, todos encarnados, não somos espíritos. Porque no universo só tem matéria, espírito e Deus. Então, o que acontece? Quando veio a doutrina espírita, o primeiro consolo que trouxe é saber que nós somos imortais. Ninguém perde nada, só muda de dimensão. Não existe 2 de novembro finados. E quando nós morremos o corpo físico, nós voltamos exatamente ao que nós somos, a mesma consciência, o mesmo entendimento, a mesma moral, a mesma essência. Então, o que acontece? Uma das leis que regem o universo é a lei de afinidade e sintonia.
Então, geralmente, vocês se reúnem em grupos familiares ou amizades por afinidades e sintonias. Assim também é com os desencarnados. Então, aquilo que eles chamam de demônios, endemoniados, espíritos maus, nada mais são do que nós sem o vestimento carnal. E eles podem influenciar a gente de acordo com a nossa afinidade e sintonia. Nós atraímos aqueles que são iguais a nós. Então, a forma de afastar esses espíritos, não que eles sejam espíritos que não mereçam nosso amor. Aliás, Jesus disse que era amai-vos os nossos inimigos. Ora, como é que eu vou afastar se ele é um irmão meu? Eles são espíritos ignorantes da lei de amor, da lei de solidariedade, ainda. Então, quem afasta isso de nós é a nossa autoridade moral, é a nossa moralidade, é o nosso amor. Por quê? Porque o nosso pensamento, como pensam os materialistas pensam que o pensamento é uma substância produzida pelos neurônios do cérebro, mas não é isso não. O pensamento é uma onda, é uma energia eletromagnética. Assim como uma chamada de WhatsApp chega ao do Douglas por uma onda eletromagnética, o meu pensamento chega a dimensões imensuráveis e atrai aqueles que são iguais. Então Jesus, naquela época, já expulsava esses espíritos só pela sua autoridade moral. Ali como no Atos dos Apóstolos, por exemplo, que ele estava lá em Efésio, e os discípulos também conseguiam afastar aqueles que estavam possessos, porque eles tinham autoridade moral. Os judeus, que veja que já tinha inveja naquela época, né? Os judeus também digam, não, vamos afastar em nome de Jesus aqui também. Eu vi o Paulo e os discípulos fazerem a mesma coisa. Então, ali em nome de Jesus, os espíritos maus ainda diziam assim, olha, eu conheço Jesus. Olha que Jesus já está desencarnado. Então, mostra que Jesus não foi embora, como a gente está esperando Jesus voltar, ele continua. Certo? Então, eu conheço Jesus e conheço Paulo, ou seja, eu conheço a autoridade dele e esse eu posso temer. Mas quem és tu? Eu sei que no final disso todo mundo saiu correndo lá e machucado pelas influências dos espíritos, porque os espíritos podem atuar na matéria. Quem já viu aquele filme Poltergeist sabe que os espíritos podem atuar na matéria dependendo das condições que possam ser proporcionadas para ele. Portanto, nós temos que ter muito cuidado sobre essa questão. O exorcismo é só uma prática exterior. Vela, abrir o Evangelho no Salmo 91, isso é coisa externa. Isso não funciona para nada. O que funciona é a nossa autoridade moral. Alguns padres conseguiram afastar esses espíritos, eles pensando que era pelos seus sacramentos, mas foi porque eles já tinham uma autoridade moral. Agora, Romulo, aquela pergunta, eu achei muito interessante essa observação. Então, quer dizer, os próprios espíritos, eles sabem da condição moral e até mesmo do medo do outro, né? Por isso que Kardec diz, eles até riem, né? Eles percebem a nossa a infantilidade de alguns, por isso que essa ação um tanto nefasta, não é? Os espíritos, eles leem o nosso pensamento. Quantas vezes, internauta, você pensou em alguém e alguns minutos depois alguém te mandou uma mensagem ou ligou? Ou então você falou alguma coisa, o outro disse assim, nossa, eu estava pensando nisso agora. Então, nosso pensamento é mais rápido que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, eles, além de ler o pensamento, nosso pensamento ele é energia. E ele cria em volta de nós uma aura que fotografa exatamente a nossa situação. É nessa aura que os escultores inspirados colocaram uma auréola em cima dos santos, mostrando que aquilo é um ser iluminado. Entendeu? Então é por isso que os espíritos ainda nas trevas, por ignorância, eles têm medo da luz. Então a autoridade moral de Jesus ou outro que tenha moralidade, eles se rendem, ao ponto daqueles que estão na mesma sintonia, ou que têm medo, ou que não levam a sério, aí eles brincam. Então, essa questão de exorcismo, eles até riem e até perseveram. Porque o espírito que era vagabundo aqui, vai continuar sendo vagabundo lá.
Ele não virou santo quando desencarnou. Então pode ser brincalhões, mas podem ser obsessores. Obsessores são aquelas ação pertinaz, ruim sobre o encarnado, que pode levar, inclusive, até a prejuízos maiores. E Rômulo, tem chego lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale, eu acredito também lá na instituição em que você participa, jovens que estão tendo essa sensibilidade muito aguçada de sentir os espíritos e estão sendo vítimas desses espíritos que detêm algum conhecimento, que detectam o medo, o atrevimento de alguns jovens. Você tem algum recadinho para o jovem? Não é que nós estamos dizendo não busque conhecer, não. É conhecer, mas conhecer com equilíbrio, né? Olha, o bom senso diz que a gente tem que ter moderação e filtro. Nós vivemos numa era de tecnologia onde o conhecimento é divulgado de uma forma assim, aceleradíssima, mas muitas delas não passam pelo filtro. Então, antigamente nós recorríamos ao livro, ao estudar. Hoje cada um coloca a sua verdade e são influenciadores de verdade. Nós estamos propondo aqui uma ciência filosófica e científica, uma ciência que ela foi fornecida pelos próprios espíritos superiores sobre a gerência de nada mais, nada menos que o governador espiritual do planeta, que é Jesus. Então, nada mais puro e verdadeiro do que isso. Trabalhando esses sentimentos e buscando ciências sérias, dá para se entender a criação de Deus. Deus é bom e justo, como ele falou. Fazemos parte desta criação. Então é necessário você, jovem de todas as idades, ter esse entendimento da imortalidade da alma e ter o cuidado da sintonia que você está criando à sua volta. Afinal de contas, somos livres, somos seres individuais, mas nós nos comprometemos no momento em que nós começamos a pensar de forma equivocada sobre as coisas de Deus. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Rômulo Leite, aí vem ele, o palhaço Chantilly, toda a sua equipe também trazendo ciência espírita, porque afinal de contas, o corpo está potencializado e essa garotada já precisa estar ciente de saber o que é o certo e o que é o errado. Clube da Alegria Espírita! Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Bom dia, meu amigo. O que é que você tem? Bom dia. Não estou muito bem, não. Está muito bem? Não estou muito bem. Por quê? O que é que você tem? Eu estou sentindo que está faltando algo dentro de mim. Está acontecendo esse clima de Natal tão forte que eu queria ter algo para presentear alguém. Presente. Mas você tem algo dentro de você. Algo? O que, por exemplo? Você tem arte. Arte? Dentro de mim? Sim, mas dentro de você tem arte. Verdade? Verdade. Como é que você sabe disso? Eu sei. Eu não sinto isso. Mas como é que eu faço para essa arte se transformar num grande presente? Grande presente? Sim. É só você se vestir de palhaço. Mas como? Me transformar? E deixe fluir, a arte está dentro de você. É só você descobrir. Você tem que descobrir isso. Quer dizer que eu me transformo num palhaço? Palhaço. Isso. Mas de que maneira essa transformação acontece? Deixe a alegria fluir, o amor, a felicidade. E tudo vai fluir de maneira natural.
legal! Isso! Que legal, rapaz! Que transformação! É aquilo que eu lhe disse. É? É só usar a inteligência. Isso! O Bacana. atributo que Deus nos dá a inteligência. A inteligência, né? E agora, participar da alegria, né? Alegria, vamos à alegria. Ah, legal! Aqui é só alegria agora. Isso, bacana! Obrigado! Traz o... Que suco? Para um nome pra mim? Não para você, chantilly. Isso, chantilly, coisa Chantilly. boa, gostoso, né? Doce, né? Doce. Isso. Não, vem comigo! E aí, galerinha, o nosso abraço a todos juntos? Sim! Legal! Estamos aqui diretamente da Praça Batista Campos pra gente gravar o nosso Especial de Natal. Isso, clima natalino, todo mundo brincando, sorrindo, dando as mãos, tá? E dando as mãos, isso que é legal, viu? Mas olha aí, gente, hoje tem muita coisa bacana aqui no nosso quadro, né? Isso aí, gente. Isso, tá bom? Muita coisa bacana, tem música de Natal, enfim, tem legal mesmo. Vamos dar um giro aí na praça e depois a gente volta aqui com vocês. Quando Francisco de Assis foi chamado para a sua ação missionária, o próprio Jesus, o Cristo, apareceu a ele, dizendo: Francisco, tira-me da cruz, pois os homens só lembram-se de mim nos momentos de meu martírio e dor. Francisco custou a entender a mensagem, mas quando entendeu, veio a inspiração de se fazer o presépio, colocando Jesus na figura real do Salvador, daquele que trouxera a mensagem de renovação para a humanidade. Natal passou a ser, a partir daquela época do presépio, que foi o Francisco que instituiu o presépio nas noites de Natal, continua sendo para nós a esperança. Então que o Natal seja todos os dias, que a mensagem do Cristo também seja todos os dias, porque o exemplo maior de Jesus foi entre a família e entre a sua própria vinda depois do seu martírio. Somos seres imortais, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Um bom Natal a todos! Pela estrada de Nazaré viajavam um burrinho, Maria e José. Pela estrada de Nazaré viajavam um burrinho, Maria e José. Dá pra ouvir o trotar do cavalinho, carregando Maria com carinho. Dá pra sentir como é doce a emoção de quem na vida ajuda seu irmão. E pela estrada empoeirada eles caminham sem parar, e o bom José sempre guiando o burrinho a galopar. Chegou Belém, Maria agora pode parar pra descansar. E foi ali numa casinha que se chama Estrebaria que a história aconteceu, enchendo o mundo de alegria. Foi tanta luz, foi tanta luz, e tão feliz nasceu Jesus. E foi ali numa casinha que se chama Estrebaria que a história aconteceu, enchendo o mundo de alegria. Foi tanta luz, foi tanta luz, e tão feliz nasceu Jesus. Bom, gente, um Feliz Natal a todos vocês e um feliz ano novo. Sabemos que o Natal é todo dia, uma constante nas nossas vidas. Então, muitas alegrias, muitas felicidades para todos vocês, tá bom? Beijo!
chegando já ao final aqui do nosso quadro infantil, com muita alegria, né, Douglas? Com certeza, lembrando sempre, Natal é todo dia, que essa alegria se estenda para o ano de 2023. Seja um estouro de alegria! Você costuma prestar atenção no que o teu corpo está te comunicando? O tempo inteiro, o nosso corpo está nos mandando diversas mensagens, seja através de uma dor de cabeça, através de um incômodo, um arrepio, uma agitação aparentemente sem motivo, mas ainda que o nosso corpo fale com a gente de várias maneiras, poucas pessoas prestam atenção nesses sinais e no que eles podem significar. Isso porque muitos ainda vivem no automático e não têm o hábito de prestarem atenção em si próprios. O nosso corpo nos indica qual a qualidade dos nossos pensamentos, qual o tipo de sintonia que nós estamos estabelecendo com outros espíritos, o tipo de energias que nós estamos sintonizando e também ataques espirituais que nós estamos recebendo. Por isso, lembre sempre, preste atenção no seu corpo e lembre que nenhum ataque, nenhuma perturbação já começa grande. Ela ganha dimensões porque nós não damos a devida atenção. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.